Salve, galera, belezinha? Vamos para o nosso penúltimo verbinho dinâmico e o emprego dos pronomes o, a e lhe? Então vem comigo que após a vinheta eu vou falar mais sobre isso. Salve, galera, belezinha com vocês? Professor Evandro na área. Estamos, então, no penúltimo verbinho dinâmico com o emprego dos pronomes o, a e lhe. Você já verificou os anteriores? Se sim, então vamos discorrer agora sobre o próximo verbinho dinâmico. Mas antes disso, vamos fazer aquele acordo maroto. Você já deixou aquele like aí pra gente? Já se inscreveu no canal? Ativou o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo dinâmico como esse? Se sim, então bora pro vídeo! Salve, galera, belezinha? Tá na tela aí para vocês mais um exemplo. E agora ele diz assim, ó: Senhor, vise o passaporte para viajar, e ele visa o mesmo alvo sempre. Moçada, eu dividi aqui em duas telas pra gente, para poder falar um pouquinho sobre esses assuntos, mas aqui é o nosso verbinho visar. O que o verbinho visar, ou como que o verbinho visar, ele é empregado? Da seguinte forma: visar no sentido de por visto, assinar alguma coisa, e também de manter mira, manter alvo, com arma de fogo ou não, ele é VTD, verbo transitivo direto. Não vai exigir preposição e, por causa disso, não vai usar o lhe. Vai ter que ser ou o ou a para representar o seu objeto que direto. Beleza, moçada? Tranquilidade? No nosso caso aqui, como é que fica essa frase, então? Vai dizer assim, ó: Senhor, né? Senhor, ó Senhor, o nosso vocativo, né? Senhor, vise. Vise o quê? O passaporte. Então, é vise-o. Nesse caso, só tem essa posição possível para ele, tá? Não tem como eu colocar o pronome antes do verbo. E aí, o resto da frase, para viajar. E por que eu cheguei nesse raciocínio rápido e dinâmico de usar o diante do verbo visar? Porque neste contexto ele foi empregado para a gente como VTD, e esse o passaporte que você está vendo aqui funciona para você como seu objeto que direto. Então quem representa o objeto direto é o ou o a. Como o passaporte é masculino, eu vou usar o, beleza? Ainda naquela pegada de VTD, o que eu posso fazer aqui? Posso criar voz passiva. Só que aqui eu estou com a ideia do vocativo, né? Então, assim, a gente poderia transformar essa oração ativa numa voz passiva dizendo que o passaporte foi visado pelo Senhor. Acho que ficaria melhor a construção aqui pra gente. Na verdade, é visado pelo Senhor, né? Por quê? Porque o verbo está no presente. Se liga nisso aí, tá? Então vai ficar assim, ó: o passaporte, que é o nosso objeto direto lá em cima, lembra do X da questão? Então vai ficar o passaporte. E aí vai ficar é visado. Veja, esse vise é uma ordem. Se esse vise é uma ordem, significa dizer que você está no imperativo. Qual pessoa representa o teu sujeito ali? Não é aquele senhor, tá? Que aquele senhor é vocativo, não é teu sujeito. Mas aqui representa a terceira pessoa. Porque, veja, eu viso, tu visas. Se eu tirasse o S, seria visa tu, e ele seria uma segunda pessoa. Como está vise, então é vise você, terceira pessoa. Por isso que aqui eu vou dizer que o passaporte é visado por ele. Então, observe que aqui eu fiz o X da questão. O ele representa lá na voz ativa como uma ordem o você. Senhor, vise você o passaporte. Então, quem foi que visou o passaporte? Foi ele. Então, por ele. Então, esse camarada aqui funcionaria para a gente como um agente da voz passiva. E aqui está o alvo do que é visado. Então, o sujeito que nós chamamos de sujeito paciente. Então, observe que nós conseguimos criar aqui facilmente uma voz passiva. Por quê? Porque o verbo visar está sendo tratado como VTD, ok? Vai ficar mais claro no outro exemplo, porque não é um imperativo, né? O imperativo é um pouquinho mais complicado para a gente entender. Vamos ver como é que funciona o de baixo agora. Ele visa o mesmo alvo sempre. Então, aqui, mais uma vez, eu estou com o verbo visar no sentido de pôr em alvo, em mira, manter o alvo. VTD. Quem representa para a gente o nosso objeto direto, então? O mesmo alvo. Representa para a gente o nosso objeto que? Direto. Como que ficaria essa frase, então? Vai ficar ele o visa.
sempre. Quem é esse o para a gente? Esse o para a gente representa o objeto direto do verbo visar, que nós vimos lá em cima, que é o alvo que está aqui, ou o mesmo alvo, como assim está escrito, beleza? Tranquilo? Então, ele o visa sempre, ou ele visa-o sempre, tanto faz. E agora sim fica mais claro. Então, observe. Quem é que visa? Ele é o executor. O que é visado? O alvo. Então, ele é o sofredor. Vamos fazer o X da questão? O que é ativo, executor, vai para a função de agente da passiva, e o que é passivo, sofredor, vai para a função de sujeito da passiva. Então, vai ficar assim, ó, o alvo, e lá do outro lado vai ficar como? Por ele. Ok. O nosso agora, percalço aqui é como que vai ficar esse verbo da voz passiva. Observe que ele visa. Então, eu viso, tu visas, ele visa, isso é presente. Então, o alvo é visado por ele, ok? Então, aqui nós temos a ideia do verbo passivo, aqui está o sujeito da passiva e aqui está o famoso agente da voz passiva. Se você for analisar, como eu falei, olha só esse camarada passando para cá e olha só esse camarada passando para cá. Vê se não é o X da questão que eu falo quando você está na voz ativa e você quer passar para a voz passiva. Então, observe que, na verdade, essa setinha do X da questão, ela é de mão dupla, né? Ok? Duas vias. Por quê? Tanto eu vou para a voz passiva, como posso voltar para a voz ativa, desfazendo o X da questão e retornando o verbo para sua posição inicial. Achou complicada essa ideia de voz passiva e voz ativa? Coloca aí nos comentários que terei o maior prazer em falar sobre ele. Mas nós ainda não acabamos de falar sobre o verbo visar. Vamos para o próximo exemplo agora. Agora eu estou com o verbo visar na situação em que ele é transitivo indireto. E em qual situação ele é transitivo indireto? No sentido de almejar, desejar. Então, eles visavam ao mesmo cargo, eles pretendiam o mesmo cargo, né? Almejavam o mesmo cargo. Então, o verbo visar aqui, moçada, tá? O verbo visar aqui vai ser tratado como um verbo transitivo que é indireto. Ele vai exigir qual preposição? A preposição a, sempre, ok? E nós temos aí, então, aquele conceito. Pô, diante dos pronomes que nós já estudamos, o a ou o lhe, qual seria o pronome que poderia substituí-lo? Claro que você marcaria o lhe. Por quê? Porque se ele é um VTI, quem representa objeto indireto é o lhe e nunca o e o a. Mas o verbo visar é um verbo dinâmico. Por que ele é dinâmico? Porque ele também não aceita diante dele que o lhe represente o seu objeto indireto. E aí você já sabe, já que o lhe não vai poder representá-lo, vai ficar a ele ou a ela. O que eu quero que vocês entendam é que aqui a construção seria aquela que nós já falamos, né? Então, eles visavam a ele. E quem é esse a ele que você está vendo aqui? Nada mais do que ao mesmo cargo. Lembrando que quem poderia representá-lo aqui seria o lhe, mas o lhe não pode por causa do verbo visar. Ok? Tranquilidade, moçada? E aqui nós não teríamos como fazer a transposição de uma voz ativa para uma voz passiva para deixar bem frisado para vocês. Por quê? Porque o verbo é VTI. Mas poderíamos ter aqui a presença de uma crase, né? Poderia dizer assim que eles visavam a vaga. Tá vendo? Quem visa no sentido de almejar, pretender, desejar, visa a. Quem vai à vaga, volta da vaga. Então aqui cai naquela ideia da crase. Ah, professor, mas com a palavra mesma, poderia ocorrer crase? Neste caso, sim, tá? Esse pronome mesmo e próprio são pronomes demonstrativos. Quando empregados no feminino, junto do substantivo feminino, e com o regente exigindo a preposição a crase poderia ocorrer normalmente. Vamos ver o próximo exemplo e encerrar esse assunto do verbo visar? Esse trabalho visa ao bem comum. A mesma ideia. Esse trabalho, se a gente fosse reconstruir aqui, né? Esse trabalho visa ao bem comum.
visa-lhe, mas o visar não aceita, então visa a ele. Lembrando, né? Quem é esse a ele? Esse a ele é ao bem comum. E quem poderia representar esse ao bem comum? Somente o lhe, mas o lhe não pode porque é o verbo visar, moçada, tranquilidade. Então esse trabalho visa a ele. Quem é o a ele? Ao bem comum. Se eu trocasse ao bem comum por uma palavra feminina, perfeito, moçada, a crase ocorreria aqui normalmente. Tranquilidade? Belezinha, moçada? Vamos lá então, vem comigo. Salve, galera! Tranquilidade? Professor Evandro na área, mais uma vez. Agora, para encerrar com vocês, o próximo verbo dinâmico, ou seja, a próxima aula será com o último verbo dinâmico da nossa lista e o emprego desse o, a, ele. Eu espero que estes conceitos estejam ajudando. E, como eu mencionei já em vídeos anteriores, eu vou resolver questões aqui, inclusive de uma prova recente aí, para quem se interessa para esse tipo de conteúdo. Você vai poder observar nesse contexto de emprego de o, a e lhe, eles estão sempre aparecendo para a gente nos concursos, ok? Seja ele de uma prefeitura municipal, seja ele de um concurso militar, ou até mesmo aí, né, para você entrar aí numa faculdade, num pré-vestibular, seja qual concurso você for prestar ou para o que você for estudar, esses conceitos aqui são importantes para você. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, dá aquela força marota aí para gente, coloca aquele joinha, inscreva-se aí no canal, ative o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo novo como esse. Beleza, moçada? Tranquilidade? Me despeço de vocês aqui, então, e até a próxima aula, porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Forte abraço, fiquem com Deus.